Matilda era um filme bizarro, né? A minha escola é o modelo de disciplina. Não poupe o chicote, espanque a criança. É o meu lema. Tanto em questão de bastidores quanto na vida pessoal da Mara Wilson, a atriz que interpretou a própria Matilda. Your worst fear is, oh, you know, are people watching me? Are people looking at me? And it was like, yeah, they were. People were talking about my body on film sets. A gente já tem conhecimento de que ser uma atriz mirim em Hollywood sempre foi uma coisa muito polêmica. E com a Mara Wilson foi a mesma história. Isso porque a atriz confessou que ela era lá nos anos 90. Coisas essas que inclusive fizeram a Mara querer parar de atuar, sabe? Ela largou a atuação. Então tem muita coisa perturbadora sobre a Matilda que muitas pessoas não têm conhecimento sobre, como também tem alguns segredos bem medonhos sobre o filme, como aquela famosa cena lá do bolo, em que o Bruce ele tem que comer até o último pedaço, senão ele vai ser castigado. Eu não sei se vocês concordam, mas na minha opinião o nome do filme devia ser Bruce, porque o que eu torci, né? O que eu torci para aquele moleque conseguir terminar de comer aquele bolo. Eu sou o Jusenei, tu tá no Projeto Corneta e hoje a gente vai falar sobre a verdade por trás de Matilda. Desde os 5 anos de idade, a Mara Wilson, que foi a atriz que interpretou a Matilda, já se mostrou muito talentosa e conseguiu ganhar destaque em algumas produções. Ela participou de alguns filmes como Uma Babá Quase Perfeita, de 1993, Um Passe de Mágica, porém, com certeza, o mais memorável de todos foi o Matilda. Inclusive, quando ela foi convidada a interpretar a personagem, ela ficou muito feliz, porque ela e a família já tinham um carinho pelo material original, que, pra quem não sabe, Matilda foi inspirada na obra do Roald Dahl, né, que é o mesmo escritor da Fantástica Fábrica de Chocolate. E a gente sabe que esse cara escreve umas paradas muito bizarras, né? Porque naquele vídeo que eu fiz da Fábrica de Chocolate, a minha infância foi destruída quando eu fiquei sabendo das piadas que ele colocou no livro dele. E tem também na Matilda umas paradas assim. Então, tanto a Mara tinha um carinho por Matilda, quanto a mãe dela, a Suzy Wilson. E foi nesse momento que a primeira coisa conturbada na infância da Mara rolou. Porque quando ela conseguiu o papel e começou a gravar a Matilda, a mãe dela descobriu que tinha câncer de mama e precisou fazer o tratamento enquanto a filha gravava a Matilda. Então a vida da Mara tava a milhão, sabe? Ela tinha que estar no set de gravações filmando Matilda, enquanto naquela idade estava preocupada com a mãe dela, né? Se ela ia se recuperar ou não. Porque essa foi uma grande preocupação na vida da atriz, que a mãe sobrevivesse, né? Lutasse contra o câncer e pudesse assistir a Mara Wilson sendo a Matilda, né, que era um livro que as duas amavam. A atriz até revelou alguns anos mais tarde que ela tinha alguns pequenos ataques de pânico durante as gravações, assim como ela também desenvolveu um transtorno obsessivo compulsivo de ficar toda hora lavando as mãos. Então realmente foi uma coisa que mexeu muito com a cabeça da menina na época. Para a felicidade dela, a mãe conseguiu assistir o lançamento de Matilda, elas ficaram muito felizes, mas infelizmente alguns meses depois a mãe dela realmente faleceu. Ela não conseguiu vencer a luta contra o câncer de mama. E apesar de Matilda ter feito um sucesso relativamente bom e ter dado destaque para Mara Wilson, esse foi um dos últimos filmes que ela fez. Ela quis parar de atuar. E não é por conta do que aconteceu com a mãe dela. Na realidade, isso tem total relação com os assédios e a sexualidade precoce que a Mara vinha sofrendo por conta de algumas entrevistas. Não só entrevistas, mas como fãs obsessivos também. Ela era constantemente questionada em alguns talk shows que ela ia sobre o fato dela nunca ter tido um namorado. Tipo, uma pergunta bizarra para se fazer para uma criança de 9, 10 anos. E a gente até percebe que ela fica completamente desconfortável na hora de responder as perguntas. Now you wouldn't have a boyfriend or anything now, would No. you? No, we just have friends that are boys, but not boyfriends. Oh, friends that are boys. Yes. But no boyfriend. E a história vai além dessas perguntas aí sobre namoro. Ela fica, na verdade, até mais bizarra. A Mara, quando cresceu, disse que ela recebia cartas de outros homens muito mais velhos que ela na época, dizendo que eram apaixonados por ela. Também questionavam ela
sobre como era ser a atriz mirim mais sexy de Hollywood naquela época. E ela ainda revelou que no começo dos anos 2000, quando a internet se tornou popular, ela acessou alguns sites e descobriu fotos dela, montagens dela, em fóruns e em sites de fetiche, onde outros homens imaginavam como ela seria sem roupa. E isso tudo deixou a atriz horrorizada, porque isso rolou quando ela ainda era uma criança. E por conta de tudo isso, ela decidiu que era a hora de botar um fim na carreira de atriz. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas parece que quanto mais velho é um filme, mais bizarro ele fica. Matilda vai ganhar agora um remake musical produzido pela Netflix, porém o original sempre vai ser o original, sabe? Sempre vai ter aquela cena que marcou a gente, aquela cena bizarra, que traumatizou a nossa infância. E com Matilda não seria diferente. Como aquela cena onde a diretora da escola mata o pai da professora Rooney. E isso não é, obviamente, dito no filme, A diretora matou o pai da professora, que a gente tá falando de uma obra infantil. Porém, isso fica bem implícito ali. Eu não acho que o Magnus tenha se matado. Eu também não. E pelo fato da diretora Agatha ser a vilã do filme, fica bem óbvio que ela fez isso. Só que quando a gente é criança e assiste isso com um ar mais inocente, a gente não percebe. E é até perturbador de se assistir algumas cenas hoje, porque muitos castigos que a diretora aplicava nos alunos podem ser vistos como uma forma de tortura. Como pegar crianças e jogar elas em arames da escola, ou até mesmo forçar um menino a comer um bolo inteiro. Você queria um bolo e conseguiu. Agora coma! É muito bom! Vai conseguir, não vai. Agora, outra cena de tortura meio bizarra. Matilda é um filme infantil, Tem tortura, mas é um filme infantil. Aquela cena onde a diretora pega aquela menininha e fica rodopiando com ela pelas tranças, realmente aconteceu. Porque o que acontece? Na época a atriz não gostava da guria, daí pegou ela pelas tranças e ficou girando. Aí a produção gostou tanto que colocou no filme. Legal, né? Bom, acontece que essa menina, ela realmente rodopiou, mas não era o cabelo dela ali, era uma peruca. Eles colocaram uma peruca na atriz e ela foi amarrada a algumas cordas que sustentavam ela para quando ela fosse lançada para longe, a atriz não se machucasse. Então a cena de fato acontece, só que não da maneira como a gente imagina. O Roald Dahl, que é o autor do livro Matilda, falou que o livro é meio que um protesto contra Hitler, que foi o grande ditador do grupo alemão na Segunda Guerra Mundial. Porque o que acontece? A diretora da escola é completamente autoritária. Ela é uma militar e quer ver tudo em ordem. Só que a maneira como ela trata as crianças é completamente desumana. Ela tortura as crianças, a gente consegue ver isso no filme. Mesmo que as cenas sejam engraçadas, porque o intuito é ser engraçada por conta de ser um filme infantil, na verdade essa foi uma maneira do Roald Dahl de criticar as atitudes desse líder ditador da Segunda Guerra Mundial. E a Matilda, teoricamente, é para ser uma menina que estaria presa em um campo de concentração, entre aspas, porque ela não está presa num campo de concentração, porém ela é para representar uma menina judia que acaba ganhando poderes e pode bater de frente com esse líder supremo. Outro fato que inclusive está presente na obra e também foi pensado pelo próprio Roald Dahl quando ele escreveu Matilda, foi o sobrenome da família da Matilda. Porque, para quem não lembra, no filme a família da Matilda é completamente negligente. Eles não estão nem aí pra menina, eles basicamente odeiam ela. Por conta disso, pelo fato da família dela ser completamente tóxica, o Roald Dahl escolheu o sobrenome Wormwood, que é uma palavra designada a uma planta conhecida como absinto, que, para quem não sabe, é uma planta alucinógena que, se consumida em altas quantidades ou até mesmo misturada com álcool, ela pode causar muito mal-estar ou até mesmo matar. Essa planta, inclusive, é até proibida em alguns lugares do mundo. E certamente a escolha desse nome não foi por acaso, porque a gente sabe que o Roald Dahl não coloca
nomes e referências por acaso nas obras dele. Ele com certeza escolheu o sobrenome Wormwood porque a família da Matilda é tóxica pra caramba. Um fator que fez a diretora do filme ficar completamente assustadora e com aquela cara de megera foi por conta da maquiagem muito bem produzida e muito carregada. Sempre que as gravações iam começar, a Pam Ferris, que foi a atriz que interpretou a diretora, passava por um longo processo de maquiagem. E esses efeitos especiais, que na verdade são efeitos práticos, né, porque eles eram feitos à mão, são uma coisa que impressiona até hoje no filme da Matilda. Porque os efeitos especiais, eles até eram um pouquinho populares já nos anos 90, mas a gente sabe que com o efeito prático, o teu filme ele não envelhece. Então a maior parte das cenas onde a gente vê a Matilda fazendo magia, era usado algum bastão em chroma key que depois era removido digitalmente. E esse foi um grande acerto da produção, né? Porque o filme continua muito bonito até hoje. Imagina só ter usado um efeito especial de computador nos anos 90, cara. Ia ficar tudo zoado. E é o que muita gente tem medo que role no novo filme da Matilda. Está sendo produzido pela própria Netflix, vai ser um musical. A aparência e o visual lembram muito ainda assim a Matilda clássica, porém o filme já chegou dando polêmica só no trailer. Isso porque a Emma Thompson, que é a atriz que vai interpretar a diretora agora, ela tá igualzinha à diretora original. Eu até olhei o trailer e pensei que era a mesma atriz. Bom, quando ela apareceu no trailer, né, interpretando a diretora, muita gente começou a dizer que a Netflix estava sendo preconceituosa, porque a atriz estava usando enchimentos e próteses para ficar com a mesma fisionomia da atriz do original. E aí vários comentários começaram a aparecer dizendo que eles deviam escalar uma outra atriz para interpretar a diretora. Pois é, né? A vida da Mara Wilson foi bizarra. O livro e o filme da Matilda também tem vários segredos bem medonhos. E se eu esqueci de algum, deixa aqui nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixa um like e a gente se vê em breve. Tchau!